Bom dia, deuses, aqui São Moreirão, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença e nos proteger de todo o mal dos falsos mentirosos com o teu exército, Senhor. Muito obrigado. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cura e liberta a todos, Pai, que precisam de Ti. Confiamos em Ti. Vamos continuar. Marcos, capítulo 4, versículo 11. E disse-lhes, Jesus falando, a vós vos é dado saber mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. Quer dizer, se seguir os mandamentos, serão perdoados os pecados. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. 2026 nós estamos desse jeito aí, a maioria está assim. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Veja se não é hoje 2026 está acontecendo. Estão trocando Deus por poder, por dinheiro, por autoridades, por bens. Veja se não é isso o que Jesus está dizendo. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem. E dão fruto, um 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes, vem porventura candeia para meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Veja, hoje em 2026, mesmo as pessoas vendo todos os pecados que é mostrado das pessoas, mesmo assim o adoram. Infelizmente, por isso que falsos pregadores, as pessoas seguem falsos crentes, falsos pregadores, porque querem ouvir algo que coloquem o que ela está fazendo de errado como certo. Infelizmente, Deus não apoia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra de Jesus. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouves. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio,
na espiga. E, quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? E como é o grão da mostarda, que, quando semeia na terra, é o menor de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Palavra de Jesus. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passaremos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, mesmo ele vendo tudo o que Jesus Cristo fazia, não despertavam a fé. Capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Olha que demônio brabo esse. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Quer dizer, nem algemas o seguravam. E andava sempre, dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogando-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Veja, os demônios reconhecem logo quem são os filhos de Deus, quem é o Filho de Deus, mas o povo hoje, 2026, não reconhece. Se Jesus vier hoje, é arriscado eles tentarem tirar a vida de Jesus, porque Jesus vai fazer tudo de bom para os pobres e necessitados. E as pessoas odeiam quando você trabalha fazendo a obra de Deus para os pobres necessitados. Leiam a palavra, voltem para Cristo. Cristo está chamando você. Recebam a cura em nome de Jesus.